Olá, galerinha do bem, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Amor, Política e Religião. O nosso tema de hoje é: no que tu acreditas? Todos nós somos convencionados desde pequeno a acreditar em algo ou em alguém. No Brasil, cerca de 71% são católicos, 25% evangélicos e mais ou menos 7% ateus. E dentro desse contexto, todos nós somos levados pelos pais, pelos amigos, pela escola ou por qualquer estrutura a termos uma convicção religiosa, uma crença ou até, no caso, uma descrença. O mundo hoje possui 4 grandes religiões: o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Cada uma das religiões tem as suas matrizes, mas hoje nós queremos nos voltarmos para o cristianismo. Muitas vezes alguém te pergunta: qual é a tua religião? Você fala o seguinte: não, eu sou católico, eu sou adventista, assembleiano, batista. Na verdade, a nossa religião é o cristianismo. Só que o cristianismo possui 35 mil subdivisões, ou seja, essas mesmas, que nós conhecemos como religiões. Dentro do cristianismo hoje, existe cerca de 35 mil religiões. É muita religião. E tem um detalhe bem interessante, porque todo mundo fala que a sua é a verdadeira. Ou seja, para o adventista, a igreja dele é a verdadeira. Para o assembleiano, a igreja dele é a verdadeira. Para o batista, a igreja dele é a verdadeira. E a gente se pergunta: existe um pecado, existe algum mal em eu considerar a minha igreja ou a minha religião como a verdadeira? Não existe mal nenhum e nem pecado nenhum nisso. Por exemplo, se você é presbiteriano e tem a plena convicção de que a igreja batista é verdadeira, você não seria presbiteriano, você seria batista. Ou seja, não existe nenhum mal em você ter como convicção religiosa a sua como verdadeira. Agora, quando eu falo verdadeiro, o que seria esse verdadeiro? Porque o primeiro detalhe é: quem crê em Deus? Ei, todo mundo junto, todo mundo levanta a mão. Só que quando chega em alguns aspectos doutrinários, essas diferenças começam a aparecer. No começo todo mundo crê em Deus, aí começa a aparecer algumas subdivisões. E dentro dessas subdivisões, elas são interpretações essas que dão espaço para o segmento, para o surgimento de várias outras religiões. Porque vejamos o seguinte: matemática é uma ciência exata e incontestável. Ninguém vai discutir se 1 mais 1 é 2 ou se 2 mais 2 são 4, porque é algo exato. É porque é e pronto. No entanto, quando tu vai para a Bíblia, tu tem ali 66 livros, tu tem ali 39 no Antigo Testamento, tu tem 27 no Novo Testamento, tu tem um livro que passou cerca de praticamente 2000 anos para ser escrito, foi escrito em grego, hebraico, aramaico, depois veio para o latim, para o alemão, para o inglês e só então para o português. Ou seja, um livro que passou por 6 traduções. E nós sabemos que nesse contexto é impossível eu estudar a Bíblia hoje como se eu estivesse lendo uma mensagem de WhatsApp. Eu tenho que ter um contexto geográfico, geopolítico, histórico e social para que eu possa compreender a Bíblia de uma forma mais exata e se aproximar daquilo que nós cremos que é a vontade de Deus para o ser humano. No entanto, com toda essa quantidade de religião, cada um lê a Bíblia, tem a sua interpretação e começa a existir situações como essa. No entanto, no livro de João, especialmente no capítulo 10, Jesus fala que tem ovelhas em todos os rebanhos e um dia haverá um só rebanho e um só pastor. Isso quer nos dizer que ninguém é salvo por religião, ninguém é salvo por placa de igreja. Todos nós somos salvos unicamente pelo sangue de Jesus. No entanto, tem algo bem interessante. Cleiton, eu posso ser salvo sem ir para a igreja? Lógico, sem nenhum problema. O detalhe é o seguinte: você ser salvo sem ir para a igreja era como se você fosse fazer uma viagem de 100 km a pé. E você ser salvo indo para a igreja era como se você fosse fazer essa mesma viagem de carro. Ou seja, o fato de você ir para a igreja simplifica, facilita o teu processo de salvação. Por quê? Porque vai te dar força, tu vai estar com pessoas que têm a tua mesma fé, vai estar com pessoas que têm pensamentos alinhados ao seu e, consequentemente, a tua jornada espiritual vai se tornar bem mais fácil. Então, esse é o detalhe. No entanto, nós temos a plena convicção de que serão salvos pessoas de todas as religiões.
Porque o próprio Cristo disse, olha, eu não vim aqui para salvar igreja X ou igreja Y, eu vim aqui para salvar um povo. No entanto, mesmo sabendo que existirão pessoas salvas em todas as religiões, é um dever nosso ser boas pessoas. Ah, Cleiton, eu vou ser bom porque eu sou salvo por obras? Não. A Bíblia deixa bem claro que todos nós somos salvos unicamente pela graça. No entanto, é essencial que eu demonstre boas obras, porque a própria Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Então, galerinha, independente da sua religião, independente da sua crença, busque se aproximar ao máximo daquilo que Deus quer. Eu sempre dou um conselho básico, B.O., Bíblia e oração. Isso é o que faz o diferencial na vida do cristão. É muito importante nós termos a nossa coletividade dentro da igreja, dentro do nosso grupo religioso, mas é essencial a nossa individualidade com Deus. Ou seja, o teu momento pessoal, o teu momento que é só você e Deus, a tua leitura da Bíblia, a tua oração, o quanto você se dedica, o quanto você clama a esse Deus. Tudo bem? Aqueles que me conhecem sabem que eu sou muito adepto da literatura de cordel. E vocês vão ver muito cordel aqui no canal. E nesse momento eu vou aqui estar expressando um cordel. No que tu acreditas? Vivemos em um mundo de constantes discussões em debates bem profundos quando se fala de religiões. Só no cristianismo são 35 mil diferentes, sem falar no hinduísmo e no budismo crescente. Se olharmos os cristãos que acreditam em um só Deus, mas defendem sua religião, sejam espíritas ou judeus. Todos têm seus direitos assegurados pela Constituição, por isso devemos ter respeito por toda religião. Embora cada um lute, debatendo em toda esquina, dizem que religião não discute, é uma questão de doutrina. Eu discordo plenamente, pois eu gosto de discussão, desde que seja inteligente e não cause confusão. Se um Deus se manifestou com uma Bíblia e orações, você já se perguntou por que existem tantas religiões? Em meio à diferença, alguns são coerentes. Dizem que não importa a crença, o importante é ser crente. Outros veem de outra maneira, bem diferente dessa. Dizem que tudo é besteira, pois tem crente que nem presta. A própria Bíblia já disseste que a questão não é só crer, pois o diabo quer que estremece, mas não se importa em obedecer. Por isso ninguém diga que é melhor por ser crente. A igualdade é definida, somos apenas diferentes. Do Bob Esponja ao Maradona, o que não falta é opção. De astros de Hollywood e a Madonna, todos recebem adoração. Outros são ousados, não acreditam em Deus. Aqueles que são denominados os céticos e os ateus. Uma vez um amigo meu fez uma pergunta diferente. Perguntou por que não sou ateu. Eu disse que não tenho fé suficiente. Para se acreditar em um Deus, já é preciso uma fé linda. Para ser como os ateus, é preciso mais fé ainda. Porém, cada pessoa acredite no que quiser. Seja taxada de ruim ou boa, mas que tenha sua fé. Mas se todos buscam a salvação, que a Bíblia confirmou, ninguém será salvo por religião, e sim por um Salvador. Essa conversa dá pano para manga, seja discutindo ou no cordel. Com alegria ou com zanga, todos querem lugar no céu. Por isso, meu amigo, independente de religião, busque ao Pai querido e tenha amor no coração.